Continuando o nosso vídeo sobre indenização, parte 3, tá bom? Então, nós já falamos sobre o artigo 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950. E agora, então, eu inicio agora com o artigo 951. O que o artigo 951 dispõe pra gente? Ele fala o seguinte, que em relação aos profissionais liberais, se eles realizarem algum ato do artigo 948, ou seja, causando a morte de alguém, o artigo 949, lesão, lesionando alguém, o artigo 950, se dessa lesão resultar a incapacidade para o trabalho ou a diminuição para o trabalho, esses profissionais liberais irão responder por sua negligência, por sua imprudência e por sua imperícia. Chamo a atenção de vocês. O código, então, está dizendo que os profissionais liberais, eles respondem ou eles possuem responsabilidade civil de acordo com o artigo 186 do Código Civil, pelo o ato ilícito. Então, aplica-se aos profissionais liberais a teoria subjetiva, aonde que se faz a análise de culpa. E eu chamo outra atenção, que nesse artigo coloca imprudência, imperícia e negligência. Imperícia foi colocada de forma expressa nesse artigo. No artigo 186, o código não estabeleceu a presença da imperícia. Colocou somente imprudência e negligência. Então, eu chamo a atenção, porque numa prova, isso pode ser cobrado e pode gerar uma dúvida aos senhores, tá? Então, vamos supor que o dentista, que ao fazer um procedimento ortodôntico em seu paciente, ele ministra algum tipo de anestesia que pode vir ocasionar o óbito de seu paciente, que pode vir causar uma lesão no seu paciente. Se ficar comprovado que ele agiu por culpa, né, seja então a culpa em stricto sensu, através da negligência, da imprudência e da imperícia, ele vai responder, tá? Tem um detalhe, pessoal. Lá no artigo 14, parágrafo 4º do CDC, tá? Coloca-se que os profissionais liberais respondem de forma subjetiva. Precisa da comprovação de culpa. Daniela, mas então qual a diferença? Porque se o CDC trata os profissionais também com responsabilidade subjetiva e o código também, qual é a vantagem? Olha só. Aqui, se a vítima utilizar do artigo 951 do Código Civil, ela precisa fazer a comprovação de culpa do agente. O que acontece no CDC? No CDC, a inversão do ônus da prova. Então, o paciente, aqui no nosso caso, a vítima, ela não precisa comprovar a culpa do profissional liberal. Ele, profissional liberal, diante da inversão do ônus da prova, é que tem que se isentar de sua culpa. Então, é muito mais fácil para a vítima fazer ou pedir a indenização pelo artigo 14, parágrafo 4º do CDC, do que pelo artigo 951 do Código Civil. Então, fica a dica para os senhores, tá certo? Bom, a gente tem ainda o artigo 952 do Código Civil. O 952, ele trata da posse da propriedade, porque ele fala o seguinte: aquele que sofreu usurpação, então privação do uso de coisa, se ele sofreu algum esbulho, privação da fruição de determinada coisa, a vítima, então, deverá ser indenizada. De que forma que vai acontecer essa indenização? Nos moldes de que eu já disse em relação a outro vídeo passado, tá? Na parte 2. Primeiro, deve ressarcir as coisas. Somente não havendo a possibilidade do ressarcimento da entrega da coisa certa, é que será substituído, então, em moeda corrente, em espécie. E aí, esse próprio artigo 952, no seu parágrafo único, fala como vai ser substituído, qual vai ser esse valor arbitrado em espécie. Vai ser por valor ordinário e valor de afeição. Valor ordinário é o valor de mercado. Valor de afeição é o valor sentimental, se houve, que então entra os danos morais, tá? Então, no exemplo passado que eu dei aí em um vídeo, dizendo então que eu havia ido para a faculdade e que eu tinha levado comigo uma média de 20, 30 livros de direito, porque eu estaria orientando meus alunos em TCC, tá? E então,
houve um furto ou determinada pessoa, eu emprestei toda essa enciclopédia, todos esses 30 livros para uma determinada pessoa e ela não me entregou. Posse e propriedade. A aplicação desse artigo 952. Então, veja, como eu vou pedir essa indenização? Ou que ela me entregue todos os meus livros, coisa certa. Se esses livros vierem deteriorados, ela vai me entregar os livros, vai fazer o pagamento em função da deteriorização, tá certo? E só na possibilidade dessa não entrega dos livros é que vai substituir em moeda corrente. Qual é o valor? O valor é o valor de mercado. Daniela, tem valor de afeição? Sim, no meu caso tem. Por quê? Porque esses livros eu adquiri da enciclopédia, da biblioteca do meu avô que fez direito, e essas doutrinas são relíquias, uma vez que os doutrinadores, vários deles já até mesmo faleceram, edições esgotadas, que não há nem mais publicações desses livros. Então aí nós teremos o valor de mercado, bem como o valor de afeição, aplicação dos danos materiais, bem como também dos danos o quê? Morais. Certo? Pessoal, ainda sobre a indenização, nós temos o artigo 953 e o 954. O 953 e o 954 fala que a vítima, ela terá ou ela fará jus a danos morais e também a outros provenientes, se houver. Ou seja, o artigo 953 é a determinada vítima que sofreu alguma ofensa na sua personalidade. Ali estão os crimes tipificados como os crimes contra a honra do Código Penal: calúnia, difamação e injúria. Então, se determinada pessoa sofrer calúnia, difamação, injúria, ela terá direito a danos morais e terá direito também a outros danos, né? Seja eles morais, materiais, perdão, se houver, se acontecer, tá certo? Se outro prejuízo tiver acontecido. E o artigo 954 coloca pra gente que se alguém sofrer alguma ofensa em sua liberdade pessoal, porque está lá na Constituição Federal o direito de ir e vir. Então, se há alguma ofensa na liberdade pessoal, essa vítima também tem direito aos danos morais e também terá direito a outros prejuízos, se houver, tá certo? Que podem ser os danos materiais, se houver. No artigo 954, há um rol meramente exemplificativo dessa ofensa à liberdade pessoal. Exemplo, o cárcere privado. Outro exemplo, denúncia e queixa falsa. Então, alguém realiza uma denúncia ou queixa fraudulenta, falsa contra determinada pessoa. Então, essa pessoa que foi a vítima poderá pleitear danos morais e outros prejuízos, se houver, e também a prisão ilegal, tá certo? Pessoal, então olha só, com esse vídeo agora, a gente termina então o que eu tinha para dizer para vocês em relação à indenização. Fiquem de olho, curtem esses vídeos, estudem bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar por aqui, que eu estarei apta a responder todos vocês, tá bom? Se vocês gostaram, clique. Se vocês gostaram, façam novas visualizações, chame seus amigos. Um super beijo, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.